Ora boas pessoal, Solo Rider convosco para mais um vídeo noturno que serve de teste mais uma vez a DJI Osmo Action 4, uma grande máquina com provas mais do que dadas. Já viram aí numa parte do vídeo do episódio 2 do Travelers Event que a máquina em si foi utilizada para gravar áudio e vídeo na apresentação do André Sousa, o vulgo Ride That Monkey. Mas este não é o modo do vídeo. O modo do vídeo é de facto o teste e é também uma reflexão e uma opinião acerca da estafetagem para as plataformas de distribuição de comida, de entrega de comida. Estive a falar com um colega meu, porque eu já fui estafeta também, e aprendi e desaprendi enquanto estafeta. Nós, enquanto estafetas, somos uns péssimos motociclistas. Mas este meu colega, trabalhamos na mesma pizzaria, ele ainda lá trabalha, eu saí porque não podia continuar por causa do meu emprego, né? Mas é uma coisa engraçada, estranha e ao mesmo tempo dá que pensar. O rapaz trabalha aqui a tempo inteiro na pizzaria. Tem o ordenado dele e tal, o patrão em si não paga mal, é um rapaz brasileiro que vale a pena, gente boa. Eu não tenho má opinião de todos os brasileiros, alguns que são artistas do arame, mas não me dei mal com os brasileiros com quem me cruzei. Tenho um grande amigo meu brasileiro, que é o dono da Luz Abraços, e este rapaz em questão, que eu não vou dizer o nome, não sei se ele é subscritor do canal ou não, estávamos ali numa conversa para ir buscar mais alguma pinga. Está na moda trabalhar para plataformas de distribuição de comida da seguinte forma: ou por conta direta, ou seja, ele trabalhar por conta dele, ou então para frota. Ele diz que faz da meia-noite às 4 da manhã uma média de mensais, já com os descontos feitos, cerca de 800 euros. E aquilo traduz-se numa forma de trabalhar em plataformas de trabalhar em frota para estas plataformas de distribuição de produtos alimentares. Aquilo trabalha é 90-10, ou seja, 90% para ele, 10% para a entidade que detém licença de frota. É engraçado, mas ele diz que há outros valores, ou seja, outras percentagens. Eu presumo que 80-20, 15-85, por aí. Ou então 70-30, mas é um mercado um bocado saturado. Estamos a falar que ele, para fazer uma média de 800 euros mensais, trabalha todos os dias, da meia-noite às 4 da manhã. Ok, é um horário. Se formos a analisar o número de horas trabalhadas, dá 4 horas, ok, tudo bem, mas estamos a falar 4 horas em período noturno, não estamos a falar de 4 horas em período diurno, e 4 horas em período noturno não é a mesma coisa que trabalhar as 4 horas em período diurno. Tens aqui uma coisa que é a fadiga, é a questão do ser de noite, o encandeamento dos carros, ou seja, estamos aqui. Não digo que seja assim, mas o cansaço é redobrado. Eu penso para comigo, e valerá a pena para tirar 800 paus? Imaginem que vocês só fazem isto o tempo inteiro. Ok, trabalham durante a noite, dormem durante o dia, isso é uma coisa. Agora, trabalhar durante a noite e durante o dia, como ele faz, para ter um ordenado decente em Portugal, é uma coisa um bocadito mais complicada. Com moto própria, claro, ele trabalha com moto própria. O que é certo, eu penso para comigo, valerá a pena tirar tantas horas à cama? Está bem que ele ainda é um puto novo, está ali na cota dos 30, tudo bem. Então e mais tarde, como é que será? Vai continuar a fazer isso? E o que ele tem agora compensará o futuro? Ou o que ele ganhar agora compensará o futuro? É uma carta fechada. Mas, uma coisa é certa, ele diz que se consegue safar bem por uma simples razão. Porque a maioria da estafetagem que não é portuguesa, claro que esse rapaz tem um conhecimento acima da média, porque trabalha a full time na pizzaria,
onde deve limpar ali perto dos 1100. Claro, mas as outras horas também lhe saem do corpo. Diz que o resto da maralha que trabalha nesta área está-se um bocado nas tintas para o cliente. E eu sei que a escola dele, que foi a mesma que a minha, aliás, ele foi um dos que me ensinou a trabalhar. A preocupação é o cliente em primeiro lugar. É diferente. Depois ele diz, e tal, os rankings, a cotação dele em termos de para os demais é superior. Pois claro, ele preocupa-se com o cliente. Claro, eu já falei das atrocidades enquanto estafeta que eu também cometi. Mas uma coisa é certa, se tu te dedicares a isto como deve de ser, se tu tiveres em atenção o cliente, se não fizeres porcaria, poderás ser um bom estafeta. Mas diz que a maralha, que não é nacional, não se preocupa muito com isso. E ele focou um aspecto muito engraçado, que era o facto de ter, por exemplo, nós portugueses temos, quando tocamos à porta, se nos abrirem a porta nós subimos. Ou seja, ele diz que só isso já faz a diferença. Só isso já faz a diferença. Porque os demais tocam à porta e esperam que a pessoa venha cá abaixo buscar a comida. E o resto é batatas. Ou seja, se queres trabalhar numa área, ou seja, numa plataforma de distribuição alimentar, convém teres uma atenção para com o cliente. E isso dá-te a boa nota. Convém que não estejas a enrolar uma ganza quando recebeste o pedido e já meteste o pedido na mota e depois couves. Ele diz que é muito usual nesta área. Muito. Malta mais nova e o caraças. Sim, porque eles vão de ser todos mais novos do que ele. Ele já, como eu diria, está a ficar entradote. Eu já entrei. Mas é estranho não haver... Pois claro, isto é um bocado vai ao encontro da conversa dos TVDs. Há aqueles que só fazem gaita, ou seja, porcaria, e há os gajos que até trabalham como deve de ser. E por vezes, por causa de uns, pagam os outros. Resultado, agora com esta história, ainda voltando aos TVDs, a polícia mandou parar um TVDE e tinha lá o outro moicano a dormir dentro da mala. Deu parraca. Isto das plataformas de distribuição de comida, um gajo comete muita atrocidade. Mas há uma coisa, a preocupação maior terá que ser sempre o cliente. Mas não desculpa, a preocupação maior que é o cliente não desculpa as atrocidades cometidas no trânsito por parte do estafeta. Nada desculpa isso. Portanto, o meu pensamento vai ao encontro daquilo que ele diz, tu tens uma escola que é a atenção ao cliente, preocupas-te com o cliente, em princípio serás bem sucedido. Não é tão líquido assim, porque depois as plataformas, como é que elas dão os rankings e mais não sei o quê, muito baseada na avaliação do cliente. Se o cliente tiver num dia mau, eu vou-vos contar uma peripécia. Há coisas que vale a pena e pronto. Há clientes que às vezes mereciam, mas era 2 patadas no meio da cabeça. Mas também há estafetas que maltratam o cliente a dar com pau. Resumindo e baralhando, no meio desta história toda vou-vos contar, e para finalizar o vídeo, porque já vai longo, uma cena muito engraçada. Há uns anos atrás, eu trabalhava naquela pizzaria, né? Nós tínhamos um cliente que o pedido dele era sempre 24,90. Fosse que pizza fosse, aquela gaita dava sempre 24,90. E o homem não abdicava dos 10 cêntimos da groja. É que não abdicava mesmo. E então no último dia, ou nos últimos dias que eu estou para me vir embora da pizzaria, calha-me a mim o pedido. Já sabia a morada, sabia quem era e sabia o que é que ia acontecer. Foi por malandrice. O que é que eu fiz? Já levava o troco feito e metia-o em cima, se metia sempre o troco em cima da caixa da pizza, que era para o cliente não ter contacto com as minhas mãos. E então o que é que eu fiz? Meti fita cola na moeda de 10 cêntimos. O gajo agarra a caixa da pizza, agarra e vai para agarrar a moeda. E a moeda já estava colada com fita cola. Olha, foi uma cena
do caraças. Eu não me ri na altura, né? Mas a cena do gajo esgravatar a caixa para tirar a moeda, eu só me ri. Pá, pois claro, tive que me desculpar, pá, já sabia e tal. E como estávamos com muitos pedidos, eu aproveitei, como já sabia o que é que ia ser, colei a moeda em cima da caixa. Claro, aquilo foi malandrice. O resto é desculpa esfarrapada. Meus amigos, com este vídeo quero-me despedir de vocês. Um grande abraço e espero que tenham gostado deste teste noturno. Agora limpei a lente e é para vocês verem as potencialidades desta máquina à noite. A história é um bocado uma reflexão sobre os Uber Eats, os Globos e por aí fora, e os Bolts, do qual eu também, um universo do qual eu também já fiz parte. Grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau.